Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai desse dia 4 de abril até o dia 10, sábado próximo de 2021. Quais as principais energias que nós temos aí no céu, como que a gente pode aproveitar e qual a mensagem do arcano aí para a semana também. Bom, eu trouxe para vocês hoje uma anotaçãozinha aqui do lado para vocês que lá na frente eu vou dar uma olhadinha junto com vocês, mas antes eu quero dizer que a gente está em uma semana muito especial, como está aqui para vocês, né? Nós estamos em uma semana especial, porque é uma semana de lua minguante em Capricórnio, ou seja, a lua vai chegar aqui no signo de Capricórnio e vai fazer uma quadratura, um ângulo de 90 graus, né, com o Sol em Áries. E nós estamos na lunação de peixes. Para quem se esqueceu, né? A gente está na lunação de peixes ainda. E essa lunação ela vai se fechar, sendo que a lunação de peixes é a última lunação antes do ano novo astrológico, onde a gente vai ter uma lua nova acontecendo aqui no signo de Áries, ali no dia 11, no domingo próximo. A gente vai ter essa lua nova acontecendo no signo de Áries e é a primeira lunação do ano. Ou seja, o que a gente tem aí para essa semana? Essa semana é a semana do fechamento do ciclo de um ano, de 365 dias. É o fechamento de vários assuntos. Nós estamos colocando fim em um ciclo para a gente começar um novo ciclo aqui dentro das lunações. Só que essa semana, além de ser uma semana de lua minguante, que já indica, né, que é um fechamento de ciclo de 29 dias, de um mês, essa semana também indica o fechamento de um ciclo de um ano. Além disso, nós temos também Mercúrio entrando no signo de Áries, que também está fechando seus assuntos. Ele passou por todos os signos, então ele trabalhou todas essas energias no nosso mapa e agora ele entra novamente no signo de Áries, iniciando uma nova missão, um novo caminho, uma nova compreensão, uma nova forma de se comunicar, de agir, de trocar com o meio, ou seja, tem muita novidade vindo aí, só que essa semana é uma semana de fechamento de assuntos importantes. E a gente tem aí como arcano da semana o 7 de ouros. E o 7 de ouros simboliza a espera para a colheita, ou seja, tá vendo essa senhorinha aqui, como é que ela está ali com as mãos nos quartos ali, aguardando o momento certo de colher os frutos que plantou lá no passado. Ou seja, isso aqui simboliza nada mais, nada menos que um ciclo de lua minguante, ou o fechamento de um ciclo de um ano. É o momento em que a gente está vendo os resultados do que a gente plantou e a gente vai colher, e ao mesmo tempo que a gente colhe, a gente tem a chance de analisar para ver se os frutos estão bons ou se os frutos não estão tão bons. Aonde foi que a gente errou? Quais foram as escolhas que a gente fez no passado e quais lições a gente tirou? Isso tudo tá aqui, olha, com essas perguntas aqui que já eu vou mostrar para vocês também, tá? Bom, vamos lá, vamos olhar para esta semana. Essa semana ela tá especial, eu coloquei aqui, deixa eu só limpar aqui para não ficar muito bagunçado, né? Então, olha, eu coloquei aqui para vocês, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês entenderem a mensagem aqui. Olha, nós temos então a lua minguante no signo de Capricórnio, nós temos aí um novo ciclo intelectual que vai começar com Mercúrio entrando em Áries, tá? Então, na hora que Mercúrio entra em Áries aqui, a gente inicia um novo ciclo. O que é um ciclo intelectual? É um ciclo em que a gente vai ter a oportunidade de remanejar os nossos pensamentos, a gente vai ter a oportunidade de conversar com as outras pessoas, colocando as nossas ideias, entendendo a ideia do outro. Esse Mercúrio em Áries convida a pensarmos de forma nova, a desbravar novas ideias, novos pensamentos, uma nova forma de se comunicar. Se você acha que você está se comunicando de uma forma pessimista ou de uma forma cabisbaixa, de repente é o momento que você pode aproveitar esse fogo da energia ariana, dessa roupagem que esse Mercúrio vai receber e simplesmente inovar, né? Pegar esse gás, esse fogo inicial que é Áries, para poder
dar um impulso para aquilo que você quer fazer, para as mudanças que você quer fazer. Por que eu falo tanto de mudanças? Porque Marte está ali em Gêmeos. Também a gente tem o nó do norte em Gêmeos e Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Gêmeos está super ativo, Mercúrio está ali em Áries, então a gente vai ter aí algumas conversas de Mercúrio com os planetas em Aquário, com os planetas em Gêmeos, mostrando que esse Mercúrio vai ficar bastante ativo no elemento ar também. Então, assim, novas ideias, a gente pode fazer algumas reformas nas nossas ideias, na nossa forma de se expressar, na forma que a gente se comunica com o outro. Ou seja, tem muita coisa boa vindo por aí, mas pode deixar que, como sempre, eu vou fazer o vídeo aí falando sobre o trânsito de Mercúrio no signo de Áries. Então nós temos esse novo ciclo intelectual, né, que vai começar aí com Mercúrio entrando em Áries, e a lua minguante em Capricórnio, da alunação de Peixes, que vai acontecer aí no dia 4, que tá aqui a bolinha azul, é sempre a lua, né? Então a gente vai ter aí no dia 4, às 7 horas e 2 minutos, no grau 14 e 51 minutos de Capricórnio, essa lua vai ficar minguante, ou seja, vai ficar aí pela metade iluminada. Então aqui nós temos uma semana importante que teremos que nos programar. O que é programar? Programar é uma energia mais saturnina. E como a lua está em Capricórnio, Capricórnio é regido por Saturno, que está ali em Aquário. Então a lua, ela recebe essa energia capricorniana, mas também tem essa força, né, de Saturno. E sempre que a lua está em Capricórnio, ela está um pouco mais madura, um pouco mais consciente, um pouco mais pé no chão, um pouco mais séria. É uma lua bem menos emocional, né, onde a gente consegue equilibrar algumas forças. Isso é muito bom. E com isso a gente consegue programar. O que é um programa? Programa está relacionado a tempo, né? Então a gente pode priorizar algumas coisas, a gente pode se organizar, estruturar o nosso tempo para tentar ver o que a gente precisa analisar de todos os ciclos anteriores. Quais são os ciclos anteriores? Os ciclos de Peixes, de Aquário, de Capricórnio, de Sagitário, de Escorpião, de Libra, de Virgem, de Leão, de Câncer, de Gêmeos, de Touro e de Áries. Ou seja, é a gente rebobinar aí 365 dias para a gente pensar e analisar o que foi que a gente aprontou nestes ciclos anteriores. Quais eram os sentimentos, quais eram os pensamentos, quais eram as emoções, qual era o nosso estado de espírito em cada momento da nossa vida, desses ciclos aí que a gente teve. É só você pegar aí os meses, sabe? Tenta lembrar dos meses anteriores, como você estava. É muito importante, a gente estar aí numa época em que a gente tem aí o nó do norte no signo de Gêmeos. Esse nó do norte no signo de Gêmeos está mostrando pra gente que é importante a gente anotar, porque a gente não consegue lembrar de tudo. A história é muito importante, ter um registro da história, do que acontece. Por isso que a gente tem aí o jornalismo, né, trazendo os fatos e mantendo um acervo aí histórico, que a energia jornalística está dentro de Gêmeos também. Esse Gêmeos, ele está mostrando que a nossa história também é importante ser guardada, ser registrada. As informações, aquilo que acontece na nossa vida, eventos importantes ou sentimentos que a gente teve, conquistas, tudo isso é importante a gente manter um registro de alguma forma. Então, se você de repente não tem o hábito de fazer isso, é super interessante começar. A oportunidade está aí. O nó do norte leva a gente para começar a viver essa experiência que a gente não está acostumado a viver. O nó do sul a gente está super acostumado. Gente, tem vídeo, tem uma playlist inteirinha explicando tudinho sobre os nodos lunares. Se vocês quiserem entender um pouco mais, eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês. E vão lá, tá? Que tá aí em cima para vocês. E vejam esses vídeos que vocês vão entender muito bem o simbolismo dos nodos lunares. Então, o nó do norte, ele aponta para aquilo que a humanidade precisa aprender de novo, né? Quem ainda não tem essa habilidade ou esse hobby de fazer essas anotações, né, de manter registros do que acontece, mesmo que seja à mão, ou se você quiser fazer aí de forma eletrônica, também faz, né? Ou utiliza aí a tecnologia para fazer isso também. O importante é você manter, tá? Então, é por isso que aí a gente tem a oportunidade de analisar os ciclos anteriores. O que estava acontecendo com a gente, o que estava acontecendo no nosso campo, principalmente emocional, que a gente está falando de lua. Então, o que estava acontecendo ali? E analisar, estudar, entender, compreender e tirar uma lição disso. Talvez pode ser dolorido?
Sim, muito provável que seja. E a gente vai ver que Mercúrio vai fazer conjunção com Quirón. Vocês vão ver aí no final da semana e vocês vão ver o tanto que é importante a gente ficar atento a essas pequenas questões. Então é uma semana que a gente pode se programar para analisar os ciclos anteriores. Então é uma semana do grande fechamento do ano, antes da primeira alunação do ano novo astrológico. Então, quais foram as melhores escolhas que você tomou nesses últimos meses aí? O que foi difícil e nos levou ao aprendizado e aperfeiçoamento na nossa jornada? Ou seja, o que foi difícil aí na sua vida? O que te levou a um aprendizado? Você lembra de situações aí do seu passado que de repente você passou por uma situação difícil, mas que essa situação difícil de repente trouxe uma grande lição para você, aonde você pôde se aprimorar, aonde você pôde melhorar como pessoa, como profissional, melhorar as suas habilidades, porque de repente você percebeu algo que de repente você precisava treinar mais, se dedicar mais, se aprofundar mais nesse saber? Será? E aí, é isso que a gente tem que fazer. O que aprendemos nos últimos 12 meses? Quais foram as lições aí? É muito interessante a gente ver o que a gente aprendeu. A gente está com Júpiter em Aquário. Esse Júpiter em Aquário, ele está trazendo para a gente a oportunidade de perceber o passado com Saturno em Aquário e nos prepararmos para o futuro, com planejamento para o futuro, mas com os caminhos abertos aí por Júpiter, né? Então, vale a pena você ver, porque esse aqui, olha, é um mestre também. Júpiter é um grande professor, é um grande mestre. Ele também nos ensina muito, a gente aprende muito com esse senhor aí, porque ele trabalha muitas questões de crenças e muitas vezes ele mexe em pontos delicados para que a gente mude as nossas verdades absolutas, as nossas crenças, e a gente vai em busca de respostas diferentes daquelas perguntas ou aquelas respostas que a gente já tinha. Lembrando que Júpiter rege tanto o Sagitário quanto o Peixes, são 2 signos mutáveis. Então Júpiter, ele pede para que a gente mude de ideia, para que a gente esteja sempre com uma nova verdade absoluta, portanto que essa verdade absoluta não seja a mesma verdade absoluta amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. E como a gente está falando de Lua, como está aí a sua memória? Isso é importante de você analisar. Você tem noção das suas escolhas do passado? Quais sementes escolhemos plantar? Quais foram as sementes que realmente plantamos e quais frutos iremos colher? Você está feliz com os frutos que estão amadurecendo na sua árvore da vida? Então é aquilo, é você olhar. A gente tem aí o arcano da semana, que é nada mais nada menos que o 7 de ouros. Então é aquilo, a gente está realmente tendo que olhar para a nossa árvore com os frutos e falando, olha, esses frutos uma hora vão amadurecer, no futuro vão amadurecer e eu vou ter que colher isso. Se esse fruto aqui não está do meu gosto, o que eu fiz para ele vir para cá? O que eu fiz? Quais foram as escolhas que eu tomei? Por que esse fruto está aqui? Esse aqui está ótimo, esse aqui eu vou colher e vou amar, mas esse aqui não está bom. Eu sei que na hora que eu tiver que colher isso no futuro, que a gente está falando da energia aquariana, que está sempre à frente do tempo, então a gente tem a oportunidade essa semana de analisar o que a gente pode colher no futuro e estudar para saber o que foi que eu errei aqui, o que eu fiz para estar colhendo esse fruto amargo aí. E é isso que diz o próximo ponto aqui, analisando a situação da sua árvore pessoal, o que deseja mudar no futuro, como deseja começar um novo ciclo agora com a primeira lua nova em Áries, ou seja, a gente está em uma semana em que a gente pode estudar, analisar, pensar, relaxa, aproveita esse momento de fechamento de ciclo, de lua em Capricórnio, que joga uma terra nessa energia aí, nessa força aí de fogo toda que a gente está tendo. Essa terra vai acalmar esse fogo, é a hora que a gente põe os pés no chão, que a gente realiza mesmo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e é quando a gente pensa, é quando a gente pode analisar, quando a gente pode planejar, quando a gente pode reestruturar as situações, criar estratégias realmente para poder fazer as reformas e as transformações e as mudanças que Aquário está pedindo. E isso a gente pode fazer até domingo. Domingo a gente tem a lua nova acontecendo no signo de Áries. É uma alunação mega, ultra importante, porque é a primeira alunação do ano novo astrológico. Inclusive, tem muitos astrólogos que utilizam essa primeira alunação como o início do ano novo astrológico.
Alguns utilizam este mapa como o mapa do início do ano novo astrológico, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como essa lua nova vai ser importante e como que essa última semana está sendo ainda mais importante. E aí tem o próximo ponto, este é o momento de estudar seu caso pessoal. A gente está falando aí também de Sol, Mercúrio, toda essa galera, Vênus, no signo de Áries. Então, a questão do self, a questão da nossa identidade, da nossa personalidade, de como a gente age, como a gente está fazendo as coisas acontecerem na nossa vida, é um momento da gente analisar. Esse poder pessoal, né, esse poder individual que a gente tem, está muito forte. Então, este é o momento de estudar o seu caso pessoal, a sua vida, as suas escolhas, os rumos que a sua vida está tomando. Rumos. Marte. Estude, pense, analise, pesquise, se informe, vá atrás, busque os seus registros pessoais, procure saber o que é que você está fazendo, quais foram os trâmites, o que foi que você andou comunicando, o que foi que você andou trocando com o mundo, com as pessoas ao seu redor, o que foi que fez todos esses resultados chegarem até vocês. Isso que é importante a gente fazer essa semana. Por isso que está aqui, é uma semana decisiva para isso, para a gente realmente estudar este momento. Estudar é energia de Gêmeos também, tá? Energia de Gêmeos e Júpiter ali. E aí a gente entra na semana, né, que eu trouxe aqui para vocês separadinhos. Eu fiz diferente, vamos ver, né, como é que fica. Não sei se eu vou fazer sempre assim, mas tá aqui, olha. Domingo, dia 4 de abril, dia de resetar nosso HD interno e começar um processo de autoanálise. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem aí Mercúrio entrando em Áries, então a gente reseta o nosso HD interno, a gente começa de novo, só que a gente tá em uma lua minguante. Então, a gente tem aí que começar um processo de autoanálise. A gente reseta tudo, mas a gente faz uma autoanálise do que a gente quer manter, o que a gente quer manter nesse HD, o que a gente quer jogar fora e quais as lições que a gente tirou aí. Então, a gente tem aí 4 de abril, Mercúrio entrando no signo de Áries, na virada aí, por isso que eu estou enviando esse vídeo mais cedo para vocês, estou enviando aí no sábado para vocês, à 00:41, horário de Brasília, Mercúrio já entra no signo de Áries. E ali às 7h02, horário de Brasília, nós temos então a Lua fazendo quadratura para o Sol. Isso aqui indica que nós temos então a Lua minguante, que é o último quarto aí que a gente vai ter. E aí no dia 5 eu trouxe para vocês usar da inteligência e estratégia emocional para resolver pendências e controlar situações conflituosas, porque até as 10 horas da manhã, a Lua vai estar no signo de Capricórnio e a Lua vai fazer uma conjunção com Plutão. Então, a Lua está aqui e vai fazer essa conjunção com Plutão aí no signo de Capricórnio. E é por isso que a gente pode usar da inteligência, principalmente emocional e estratégia, né, emocional, para resolver pendências e controlar, né, que aí é Plutão, é onde a gente tem o poder de controlar as situações conflituosas. E controlar essas situações conflituosas vai vir aí com essa ajuda de Lua entrando em Aquário e Lua conversando com Mercúrio. Ou seja, Lua em Aquário fazendo um aspecto harmonioso para Mercúrio. Então a gente tem uma ajuda aí emocional com uma certa frieza para que a gente resolva as coisas de uma forma mais amigável, de uma forma mais compreensível por causa da energia aquariana e, obviamente, daquela energia de Capricórnio que veio antes, tá? Aí vem a terça-feira, dia 6 de abril, aonde a gente tem aqui, olha, essas energias todas acontecendo. A gente tem aí a Vênus fazendo um sextil lindíssimo para Marte e a gente tem a Lua conversando com os nodos, Lua conversando com o Sol, a gente tem a Lua conversando com Marte, ou seja, tem um monte de aspecto bonito, a Lua fazendo conjunção aí para Saturno, ou seja, tem um monte de aspecto interessante. O que diz aí esse dia 6? Primeiro, esse dia é um dia de planejamento, remanejamento de ideias e parcerias, dia de estratégia de marketing, tá? Então, assim, se você tem algum negócio para fazer, alguma reunião para fazer, se você tem que criar algumas estratégias, principalmente por conta da Lua fazendo conjunção aqui com Saturno, uau, maravilhoso! Esse dia tá muito bom para a gente poder fazer esses planejamentos em parceria
com outras pessoas, de colocar a nossa cacholinha para pensar, lembrando que essas energias vão estar conversando de forma harmônica com os planetas e com o nó do norte em Gêmeos e com o nó do sul em Sagitário, ou seja, a gente está tendo facilidade de desapegar de velhas crenças e de velhas verdades, sabe? A gente está meio que aberto para o novo, para inovar, para reinventar, né? Ou seja, está muito bom para isso. E é claro, né? A gente também está em um dia em que as DRs entre casais vai estar altíssima. É aquele momento em que você vai poder se posicionar nas relações, saber para onde quer ir, com quem quer ir e como deseja ir, né? Que aí é a energia aí de Vênus, que está em Áries, conversando com Marte em Gêmeos. Então, essa Vênus aí em Áries, ela está dizendo: se posicione, diga, fale, comunique o que você quer, o que você deseja, o que você está planejando para o futuro aí com a pessoa que você está se relacionando. A DR entre casais vai estar muito forte. Casais pode ser pessoas que são casadas, pessoas que não são casadas, pessoas que estão iniciando um relacionamento, pessoas que nem sabem para onde o relacionamento está indo. Esse dia 6, na verdade, toda essa semana é uma semana para realmente planejar o futuro, para saber, olha, a gente vai estar junto de verdade, porque Saturno aqui, ele faz essa relação, ele ajuda a fazer as decisões que a gente tomar agora a perdurarem por um longo período de tempo. E geralmente as relações que iniciam nessa semana, geralmente são relações com esses aspectos que tendem a ter uma solidez maior, um compromisso mais sério. É interessante, se você está com alguém aí, você quer saber para onde que essa relação vai, qual o futuro dessa relação, é uma semana maravilhosa para conversar com as pessoas sobre isso. E é claro que não é só relacionamento. Como eu falei antes aqui, é uma semana de planejamento, de estratégia de marketing, mas também de sentar com sócios, com pessoas que querem fazer parcerias e tal, e sentar e conversar e planejar e ver para onde que a gente vai levar essa nossa relação, esse nosso laço, tá? Isso é muito importante. E aqui eu finalizo dizendo, olha, planejar o futuro e assumir compromissos. Não tem romantismo e sim muita razão. Pingos nos is. Pode ser que algumas pessoas pensem que esse aspecto aqui é um aspecto romântico, lindo. Ai, que lindo, Vênus conversando com Marte, que romântico. Quanto amor no ar. Não, não tem muito amor no ar, não. Se a Vênus estivesse em Peixes e Marte em Touro, aí sim a gente poderia dizer que era uma energia mais romântica, mais sensual, mas aqui não. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui é uma coisa muito mais de razão, de pé no chão, de diálogo, de comunicação, de ar, sabe? É o verbo. O verbo vai estar forte. São as DRs. É a semana das DRs. Tanto da gente conversar com o outro, da gente se posicionar no que a gente deseja, no que a gente quer, e também ter o feedback do outro, das outras pessoas, e saber o que elas realmente querem. E pronto. Já ali na quarta-feira, no dia 7, a gente tem aí, que eu coloquei também o dia 8, então vai pegar esses 2 dias aí. A gente não tem nenhum aspecto importante, a gente só tem aí a Lua entrando no signo de Peixes e fazendo conjunção com Júpiter ali em Aquário. Então, esses 2 dias, os caminhos se abrem para as mudanças e libertação de velhos padrões e crenças. Não tem nenhum aspecto importante? Não. Mas os caminhos estão se abrindo. Nós estamos recebendo auxílio, ajuda do céu para que esses caminhos se abram, para que a gente perceba o novo, para que a gente passe pela mudança, para que a gente veja e monte estratégias para as reformas que a gente quer fazer dentro das nossas relações, para a gente se posicionar naquilo que a gente quer, para a gente comunicar aquilo que a gente de repente está entalado, aqueles sapos que a gente vem engolindo há tanto tempo, que de repente você quer colocar uma ideia sua e você não consegue. Pode ser que essa semana os caminhos se abram para que você expresse isso, para que você comece a falar e a pensar e a assimilar ou organizar as suas ideias na sua cabeça, né? Organizar de forma estruturada, né? Que aí é Mercúrio conversando aí harmonicamente com Saturno, que a gente vai ter ali no final da semana, Mercúrio conversando com Saturno ali no sábado, no dia 10. Então a gente tem aí uma semana em que vai ter um monte de ideias novas e a gente ainda tem a oportunidade de estruturar, de organizar essas ideias dentro da nossa cabeça para que a gente consiga expressar e falar para os outros o que a gente quer, e não só para isso, mas que a gente consiga planejar os próximos 365 dias que a gente tem pela frente,
do que a gente analisou, do que a gente não quer colher, desse fruto aqui que a gente não gostou. Muito provável a gente vai entender o que foi que a gente não gostou nesse fruto e o que foi que a gente gostou aqui do fruto que tá doce, né? A semana é mais ou menos para isso. E aí nós temos o dia 9 de abril, sexta-feira, a gente tem 2 aspectos importantes, sendo que um deles é a conjunção de Quíron e Mercúrio, que vai acontecer às 4h07 na madrugada aí de sexta-feira, e às 16h18 no meio da tarde ali de sexta-feira a gente vai ter um aspecto delicado, que é Marte fazendo quadratura, que é essa quadratura aqui, olha. Marte fazendo quadratura. Adivinha para quem? Para Netuno. Bom, aí aqui eu coloquei algumas anotações para vocês. Esse é um dia importante para tocar na ferida ou pensar a respeito de quem te feriu e como colocar este assunto para fora. O que é colocar esse assunto para fora? É Áries. Áries coloca para fora, ele expurga, assim como Plutão. Plutão tem esse poder também. Não é por acaso que aqui está o simbolismo da primavera, onde as flores elas se abrem, que é o desabrochar das folhas, do verde, das flores. Então é colocar para fora, é abrir aquilo, é encarar as coisas com coragem e confiança. E é a hora de falar sobre as suas feridas, né? Que aí esse Mercúrio e Marte ali no signo de Gêmeos. É hora de falar sobre as suas feridas, seja com amigos, terapeutas ou até mesmo com quem te feriu. É dia para encarar nossas ilusões, aí vem essa quadratura, né? A quadratura de Marte e Netuno. É hora para a gente encarar as nossas ilusões e negação da realidade, ou seja, pode ser que a gente esteja negando alguma coisa, talvez a gente não queira enxergar essas feridas, o que causou, ou de repente tem aí alguém do seu lado que você está alimentando, de repente é justamente essa pessoa que está te causando a ferida e você mantém essa pessoa do seu lado. De repente é hora de você enxergar, caramba, eu não estou sendo iludida, eu não estou negando que de repente essa pessoa pode estar sendo a causa das minhas feridas. E lembrando, não é culpa da pessoa se ela está aí do seu lado. A responsabilidade é sua de encontrar meios e criar estratégias para sair dessa situação. Só cabe a você, não cabe a outra pessoa chegar e falar assim, pronto, cansei, não quero mais te enganar, não quero mais te ferir, não quero mais te usar, não quero mais abusar de você. Geralmente essa pessoa quer ter você ali perto para continuar fazendo, né? Porque não está prejudicando a ela, então por que ela não vai te manter ali? Cabe a você perceber o que é que está acontecendo ao seu redor e o que é que está te ferindo e despertar dessa ilusão ou desse negacionismo. Claro que isso aqui pode ser para qualquer assunto na sua vida, inclusive financeiro. E a gente tem aqui, olha, Vênus conversando com Marte, que também traz a possibilidade de novas estratégias financeiras também, não só de negócios, de marketing, mas financeira também, tá? E aqui eu coloquei, é necessário arder para curar. Às vezes, sim, dói, a gente precisa soprar, né? O que a gente pode fazer? Tá ardendo? Sopra. Mercúrio, ar, né? Sopra que alivia. Mas a gente precisa colocar esse ar para fora, né? Porque se tá ardendo ali e a gente não sopra, é pior. A gente tem um ar aí para tentar amenizar um pouco. Solta o verbo. De repente você falando o que tá te doendo, o que tá te ferindo, vai aliviar a sua dor. E pode ser, de repente, o metiolate aí, de repente você conversando com alguém ou encontrando realmente as pessoas que te feriram, de repente aquele metiolate que arde, mas que depois cura, tá? Precisamos estar curados mentalmente para seguirmos para o próximo ciclo que inicia no domingo, dia 11, com a lua nova em Áries, tá? Então isso aqui é um dia importante, na verdade é uma semana que é toda importante. E aí a gente tem sábado. Sábado também é um outro dia que a gente tem aí que é importante, onde a gente vai ter aí a lua entrando no signo de Áries, lembrando que no domingo vai ser a lua nova. Lua nova é o casamento de Sol e Lua. E a gente tem Mercúrio conversando com os nodos lunares, que é mega importante, né? Um aspecto muito favorável, lembrando que o nodo norte, o próprio dispositor dele é Mercúrio. Então é uma conversa super importante e altamente estratégica. E a gente tem depois Mercúrio fazendo um sextil aí também para Saturno, que está ali em Aquário. A gente vai ter esse sextil aqui acontecendo. E a gente tem ainda Vênus
e Júpiter, os dois benéficos, fazendo um sextil aí maravilhoso, que é essa Vênus aqui, conversando com esse Júpiter aqui. Uau! Né? Que sábado! Então aqui eu coloquei para vocês, a Lua entra em Áries e a nossa energia começa a mudar, tá? Então já no sábado a gente já vai começar a sentir a nossa energia mudando. Talvez essa energia do novo, do despertar, do acordar. Só que, lembrando, a gente está num fechamento de ciclo de Lua em Capricórnio. Então, Lua minguante em Capricórnio. A gente vai estar bem aterrado, bem pé no chão, bem consciente. Então, a gente vai sentir muita intensidade, muita força de vontade, mas é necessário aproveitar a energia de Lua minguante em Capricórnio, planejar, priorizar e estruturar as nossas ideias e emoções para não agirmos de forma imatura e inconsequente. Se fizermos tudo certinho, tende a dar muito certo no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque esses planetas aqui, olha, estão conversando com os planetas em Aquário, Saturno e Júpiter, né? Mercúrio vai conversar com Saturno e Vênus com Júpiter. Ou seja, se a gente conseguir estruturar as nossas ideias, se a gente conseguir se organizar, se a gente agir de forma madura e comprometida, tudo tende a dar certo, os caminhos tendem a se abrir, as coisas podem melhorar para a gente, tá? Agora, uma informação aqui para vocês sobre essa quadratura de Marte e Netuno. Isso aqui pode também ser um gatilho aí, tá, de Marte com Netuno relacionado à pandemia. Isso aqui pode ser um marco aí também da semana em que talvez a gente tenha aí um novo disparo, de repente de contaminação, de repente de recorde de mortes, talvez não só no Brasil, mas no mundo todo. Pode ser que tenha aí alguma coisa, alguma notícia estranha aí que pode acontecer. Esse aspecto aqui também de Marte e Netuno pode trazer para a gente um certo cansaço. Então ali no dia 9, tá, que é quando vai acontecer essa quadratura, 9 de abril, na sexta-feira, se você sentir uma baixa de energia, se você sentir uma vontade de, sei lá, de se desconectar de tudo para recarregar as suas energias pela natureza, pela meditação, por uma boa alimentação ou de repente simplesmente ficar off mesmo, vale a pena. Não se force aqui, tá? É um dia que é importante a gente não se forçar muito, porque a tendência é realmente a gente ter uma baixa de energia. Só que se a gente souber entender estes momentos, essa baixa de energia é para que a gente diminua a nossa frequência mental, né, de toda essa turbulência que está acontecendo, a gente se desligar de tudo, se reconectar com o nosso eu, com a nossa essência, com a nossa vibração primordial. E aí, quando a gente se reconecta com o nosso eu, com a nossa centelha divina, é quando a gente tem muito mais força, é quando a gente se renova, é quando a gente renasce também. Então, assim, muitas vezes uma baixa de energia é um chamado, diminui a frequência porque você está precisando só recarregar as suas baterias espirituais. Tá? Então, desliga do mundo, das coisas mundanas e cotidianas e se liga no mundo espiritual. Fácil fazer isso? Não é. Não é fácil a gente se desligar das coisas do mundo. Principalmente quando a gente está cheio de energia ariana, cheio de energia aquariana, cheio de gás, cheio de vontade, de pressa, de urgência para as coisas acontecerem. Relaxa, né? Sexta-feira, quinta, sexta-feira já, né? Sentiu o chamado para se desconectar, se desconecte, tá bom? E aí tem, né, também, obviamente, deixa eu só fazer uma limpeza aqui, deixa eu diminuir aqui. Então, a gente está em uma semana em que a gente está simplesmente de braços cruzados, porque aquilo que a gente plantou já frutificou e só falta o fruto cair ali da árvore e a gente colher os frutos daquilo que a gente escolheu. Não só nesse último mês, nessa última lunação de peixes, mas nos últimos 365 dias. Só que se a gente souber fazer bem a nossa lição de casa, vocês veem aí, olha que essa senhora, ela tá com um olhar bem sagaz, um olhar bem geminiano. Ela está analisando, ela está olhando e falando: opa, alguns não são exatamente aquilo que eu queria, outros são.
Que foi que eu fiz para o fruto sair desse jeito? Ela com a mãozinha ali na cintura, com seu baldezinho segurando ali. Que foi que eu fiz? Como é que eu vou mudar essa situação, né? Não dá essa sensação de que ela tá ali maquinando, falando, caramba, e agora? É mais ou menos isso. Esse é o oráculo da semana, que a gente entenda essa mensagem aí pela imagem, pela arte, e que às vezes a arte fala mais que 1000 palavras, né? Então é isso, pessoal. Lembrando que essa tabela aqui de aspectos eu disponibilizo para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui, tá? Então, se vocês quiserem, tem aí, olha, Encontros Astrológicos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só vocês copiarem esses endereços aí que vocês encontram as redes sociais do Encontros Astrológicos. Lembrando que nessas redes sociais eu também aviso sempre que eu envio vídeo para vocês, tá bom? Então, se vocês não recebem a notificação por e-mail, acionando o sininho aqui embaixo, quando vocês se inscrevem, vocês podem ir nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que lá eu aviso. E tem as minhas próprias redes sociais, né? Tem aí Débora Mexica no Instagram, no Facebook, no Twitter e tem também no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E. E lembrando, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, vai estar escrito aí abaixo, inscreva-se em vermelho. Basta você clicar nesse inscreva-se em vermelho que vai ficar cinzinha assim. E aí você começa a fazer parte desses nossos encontros que a gente tem aqui semanais. E lembre-se de acionar o sininho aí para que você seja avisado quando eu enviar vídeo para vocês, tá bom? Caso você queira contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, tem essa caixinha aí, seja membro, que está aí abaixo desse vídeo ou então na página principal do Encontros Astrológicos. Basta você clicar nessa caixinha ali, que ali vão ter todas as informações de como você se torna membro e como você contribui para esse trabalho que eu faço aqui. Essa ajuda de vocês é maravilhosa, tá bom? Sejam muito bem-vindos como membros aqui do canal. E tem também o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site ali tem várias informações sobre agendamento de mapa, se está aberto, se está fechado, preço de mapa. Tem a aba cursos, onde eu estruturei o curso gratuito que eu dei aqui para vocês no YouTube. Tem um curso básico, completo, gratuito para vocês no YouTube. Vocês podem entrar na aba cursos ali, que ali eu estruturei para vocês poderem ter uma ideia de como que esse curso foi dado aqui no YouTube, tá bom? Gente, então é isso. Desejo para todos uma ótima semana, que a gente possa aproveitar ao máximo as dicas que os astros estão nos dando aí, né? De como a gente pode aproveitar essa semana. Espero que todos nós possamos aproveitar da melhor forma. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar esse sininho aí, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.